75 anos, a história da Agrosérie se funde à história de sucesso do agronegócio brasileiro. Pelas mãos de Antônio Secundino, fomos pioneiros ao desenvolver o primeiro milho híbrido adaptado ao Brasil. Ao longo de gerações, acompanhamos o trabalho incansável dos produtores rurais para que o nosso agronegócio continue ajudando a construir o futuro do Brasil. Agroséries, grandes histórias constroem o futuro. Olá, amigos do Notícias Agrícolas, estamos começando o nosso boletim de análise do mercado da soja. Mais uma sessão positiva, mais uma alta importante aí para a soja. A gente já está falando de um novembro acima dos 10,70 para os preços lá em Chicago. Janeiro, da mesma forma, trabalhando aí a 10,71, finalizando o dia 10,71. O maio de 2021, $10,55 por bushel. São os números de hoje, o mercado ainda com fôlego para altas e a gente quer entender o que está acontecendo, né? O que está estimulando esse movimento positivo lá em Chicago. E a nossa análise de hoje será feita pelo Vlamir Brandalize, lá da Brandalize Consult. Está aqui meu amigo Vlamir com a gente no telão. Seja bem-vindo, viu, Vlamir? Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Vamos começando a analisar o mercado lá em Chicago, Vlamir, que veio forte essa semana, né? Altas consecutivas aí, expressivas, enfim. E agora a gente já está falando de uma soja 10,70. Tem limite essa alta, Vlamir? O que pode segurar esse movimento? Enfim, aonde essa soja pode chegar lá em Chicago? Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos. Olha, Alex, existe ainda um espaço crescente, porque um fator aí que está pesando hoje, já começou a pesar e ganhar forças, é a condição de plantio aqui da América do Sul, que já está com atraso, né? O problema da estiagem, que está pegando o sul do Brasil, principalmente. E agora começa a ganhar forças também as notícias do clima seco na Argentina, das perdas do trigo na Argentina, em função da laninha que está ganhando forças por lá. Começando a atrasar também o plantio da soja e parando, né? Porque eles começaram a plantar soja semana passada e agora já não tem umidade no solo para plantar. O milho também começando a ter problemas. Na Argentina, que é um grande exportador de grãos, é grande exportadora de trigo, de milho, de soja. E isso começou a pesar no mercado de Chicago, porque a demanda internacional segue fortíssima. A safra americana já vai para a reta final, né? Basicamente, já hoje, 80% das lavouras colhidas, mesmo com a nevasca dessa semana, em alguns lugares, o pessoal seguia colhendo com neve e tudo, para não perder. Mas as vendas americanas, os contratos de exportação, estão muito acelerados esse ano, Alex. Então, isso está acabando dando argumento positivo para as cotações. Então, que nem você citou, o mercado hoje é de 10,50, 10,70 aí as posições, e aparentemente querendo criar uma base nos 10,50 para cima e podendo ir à frente. Quer dizer assim, pode ir a 11, se o clima não melhorar na América do Sul nos próximos 7, 10 dias, certamente ele vai bater os 11 aí, sem dúvidas, porque o mundo precisa de grãos e a safra do hemisfério norte ela já foi comprometida em boa parte, principalmente agora o trigo do hemisfério norte também está comprometido. E nós vamos para um ano que vai ter uma oferta de grãos menor que a demanda e os países comprando muito, porque essa nossa segunda onda do coronavírus acaba estimulando ainda mais o consumo de alimentos e aí os alimentos que a gente trabalha, que são os grãos básicos, né, João? Alex.
Então, essa é a condição que dá um fator positivo para frente, né? Então, o argumento tem de alta e pode avançar mais, né? Hoje o mercado liquidou mais perto do final, porque ele chegou a trabalhar com 10, 12 de alta e depois agora com 7 na média, no fechamento, mas foi apenas uma realização de lucros aí do dia e dando sinais aí que pode continuar os avanços aí amanhã. Basta que o clima não mude aí, né? Começou a chover em grandes volumes no sul do Brasil e na Argentina, certamente vai ter uma onda de liquidações e aí acaba servindo como um limitante de avanços. Ô, Vlamir, você citou aí a rapidez, né, da negociação, da exportação da soja americana. Que número você tem na manga aí, Vlamir? Só para a gente entender esse movimento. Olha, Alex, a projeção de exportação de soja nos Estados Unidos para ser recorde histórico deles é 59 milhões e 600, 700 mil toneladas. É perto de 60 milhões de toneladas é a projeção da exportação dessa safra deles de soja em grão. E hoje eles têm 80% praticamente desse volume já negociado. Então é recorde histórico de movimento e de venda antecipada da safra. Então, teria 20% desse volume, e esses 20% aí, basicamente, dá pouco mais de 10, 12 milhões de toneladas para vender até em agosto do ano que vem, né? Então, a comercialização deles da safra vai até a final de agosto de 2021. Nunca se vendeu tão rápido, e no ritmo que está indo, eles estão apontando que antes de fechar o ano, eles vão vender tudo que está projetado para o ano. E aí vai começar 2021 sem soja para ser exportada nos Estados Unidos, Alex. Está mais ou menos que nem nós estamos aqui no Brasil hoje. Nós estamos ainda em outubro, a nossa safra vai chegar lá no final de fevereiro, março, e nós já não temos mais produtos para embarcar ou para vender, e obrigou o governo a tirar a TEC aí para nós importarmos para atender a demanda interna, porque nós vendemos tudo que podia e mais um pouco, e agora começou a fazer falta. E talvez nos Estados Unidos venha acontecer isso também no ano que vem para eles lá. Ô, Vlamir, pelo que você citou então, eles teriam de 10 a 12 milhões de toneladas para vender nos próximos pelo menos 10 meses aí, até agosto do ano que vem. Alex, a exportação está mais ou menos nessa linha, porque ou eles aumentam o volume da exportação para 65 milhões de toneladas, talvez, e aí teria um volume maior, mas daí é escassez, né? Porque, não sei se está lembrado, o relatório de oferta e demanda deles desse mês, ele trouxe já um estoque de 7 milhões e pouco de toneladas no estoque final. Então, se eles avançar acima de 60 milhões de toneladas na exportação, esse estoque final vem para 3, 4 milhões, coisa que nunca aconteceu. Uhum. Então, é um quadro que está muito apertado. Se a gente lembrar, há 2 anos, na safra 18-19, eles estavam com estoque final quase de 25 milhões de toneladas. E por agora, isso... o último estoque caiu para 14. E agora já vai cair para 7 e pouco. Então, se vender mais do que já está programado, eles vão para estoque zero. Então, por isso que a safra na América do Sul ganha importância, então, Vlamir. Não pode ter erro aqui. Isso cresceu muito a importância da safra da América do Sul em cima do relatório do USDA de oferta e demanda desse mês, que apontou aí o estoque para menos de 8 milhões de toneladas, o estoque final americano. O mês passado, mês de setembro, né? O estoque era acima de 12 milhões, ele caiu mais de 5 milhões de toneladas nesse último mês, em cima de demanda mesmo, e agora a dependência da safra da América do Sul cresceu mais ainda. Então, se houver algum problema, principalmente na Argentina, que é um país que tem uma projeção de produção de 55 milhões de toneladas, se a Argentina perder 10, por exemplo, com a seca, que é possível, aí o mercado global fica totalmente complicado, né? Porque daí vai ter escassez mundial de soja. Isso acaba trazendo um argumento para novas altas. Não vai ter uma disparada indefinida das cotações, que também o consumidor tem limite para pagar as coisas, mas o mercado dá sinais aí que vai ser um ano muito bom para o produtor brasileiro novamente em 2021. Ô Vlamir, e essas 10, 12 milhões de toneladas que faltam vender lá nos Estados Unidos, tem aí o Brasil disputando uma parte disso aí também. Certamente, né? Nós não vamos comprar mais que umas 500 mil toneladas. Eu acredito que talvez nem chegue isso. Vai ficar menos que isso aí. O pessoal vai comprar alguns navios e depois ele vai dar uma acomodada aí para ver o que vai ser a demanda. Porque aqui no Brasil,
quando nós chegar lá no final de novembro, começo de dezembro, as indústrias de ração param também por causa do final de ano. Mas já está valendo a pena trazer essa soja americana, Vlamir? E Está valendo a já pena. tem negócio acontecendo? Olha, hoje já tem condição de trazer, porque essa soja americana ela liquida abaixo de R$ 160. E o mercado nacional hoje já está perto está na casa dos 170 já nas indústrias, a soja colocada na indústria, né? E então ela já tem liquidação, que já dá nível de liquidação favorável. 160 é no porto, né? Perto de 160 aí no porto, mas se a indústria estiver perto dos portos aí do sul, principalmente, ela dá liquidez, dá condição. E o que a gente viu de comentário lá no mercado internacional, em Chicago, de alguns corretores conhecidos nossos lá, é que pelo menos um navio já tinha sido fechado ontem com soja americana para o Brasil. 60 mil toneladas. 60 mil toneladas. E tem procura por milho também, Vlamir, ou só soja por enquanto? Também tem indicativo que também teria saído pelo menos um navio de milho americano. Vamos aí ver no relatório da próxima semana, no caso do relatório das vendas americanas, se aparece. Mas também teria pelo menos um navio de milho americano teria sido negociado. No Brasil agora começou a ser cliente americano, né? Porque o primeiro que tirou até que foi o arroz, e nós compramos pelo menos 3 navios já de arroz americano lá, de 25 mil cada um. Então agora é milho e soja, né? O caminho está aberto, né, Alex? E as cotações aí... Mas você acha que não é uma importação significativa, então? No global não, né? Mesmo para os americanos também não é, mas psicologicamente ele é importante, né? Porque você pega o maior exportador mundial da soja, que é o Brasil. Nós somos o maior exportador e já batemos o recorde histórico de exportação aí nessa primeira quinzena de outubro. E ele sai de exportador e começa a comprar no segundo maior exportador, que é os Estados Unidos. Ele cria um ambiente de nervosismo e depressão positiva das cotações, né? Porque isso dá sinais de que o volume do produto disponível está bem menor do que vem sendo comentado, né, Alex? Essa é a situação. Mas esse canal aberto, Vlamir, ele vai limitar o movimento de alta, na sua opinião? Ele serve como um limitante, sim, Alex, porque as empresas, principalmente o setor esmagador, ele vê aí se começar a pressionar, que nem agora, os níveis. Ele sabe que também não consegue colocar o farelo e o óleo em patamares muito maiores que já estão. E aí teria que comprar 1, 2, 3, 10 navios aí, que seriam... 10 não acredito que venha, mas talvez até uns 5, 6, para dar uma amenizada aí no setor, aí, principalmente para atender o grande setor de ração, que é o setor exportador, né? Mas daí você acalma o movimento de alta, mas você consegue baixar preço, Vlamir? Não consegue baixar os preços, porque o valor de internalização, tanto da soja do milho, não é baixo, né, Alex? Ele não chega muito barato, não. No caso do milho, até ele acabou inflacionando mais o mercado interno. Na soja, não. A retirada da TEC da soja não mudou muita coisa, o parâmetro local. Mas o milho, sim, o milho acabou inflacionando mais do que estava. Mas não baixa, não. Ele acaba só limitando para não seguir a escalada altista que já veio aí nessas últimas semanas, né? Então, os patamares que veio até agora, ninguém esperava, né? Então, é só aquele que chuta para cima, aqueles níveis assim, não, o mercado ninguém vende e que vai subir eternamente. Ele subiu, mas ele subiu, basicamente, são posições nominais, que negócios efetivos são raros. Então, né? não é o... E lote pequeno também, né? Se pega hoje, por exemplo, ontem teve negócio aí em Ponta Grossa, 165 na indústria, mas era 1.000 toneladas, é um volume pequeno, mínimo, para um mercado gigantesco que é a soja. Hoje o comprador pagaria até 170, mas para volumes pequenos, e como ninguém tem quase nada para vender, é mais posição nominal, né? Porque a realidade é outra. Nós pensamos a realidade já é a safra nova. A safra nova, como ela vem lá em março, abril, essa sim, ela já está em valores na realidade dela, daí já é outras cotações. Se pega no Porto a safra nova, ela varia hoje de 137 a 140, talvez R$140,50 para o mês de fevereiro, que em função da seca e do atraso do plantio, pouca gente vai ter soja para entregar em fevereiro.
E daí ela está pagando mais as posições de fevereiro para cumprir os contratos que já foram feitos. Então, mas o mercado real da soja é esse, né? De 135 a 140 nos portos, que é o mercado real do momento. Esse mercado de hoje aí de 160 a 170 que está sendo indicado é o mercado de pico de entre safras. Ô, Vlamir, mas daí a gente tem esse efeito das compras, que, por exemplo, quem está comprando agora vai receber mais lá para o final do ano, quem deixar para comprar um pouquinho para frente deve receber já no começo do ano que vem. Isso pode influenciar nos primeiros negócios da safra 21, Vlamir? Olha, Alex, não influencia não, Não, porque né? quem comprar esse volume, ele vai ser para atender demanda Imediata, né? imediata ou essa primeira demanda do começo do ano, que vai ser da segunda quinzena de janeiro até a primeira quinzena de fevereiro, esse buraco aí. Porque nesse período não vamos ter colheita. As lavouras que foram plantadas aí estão no Paraná, que teria colheita lá na virada do ano, final de dezembro, janeiro, essas aí sofreram e já estão tendo que ser replantadas. Então não temos muita oferta. E aí a indústria vai continuar. Quando chegar na metade de janeiro, vai estar trabalhando a indústria de ração, voltando a toda a atividade. E aí precisa, talvez, alguma coisa de soja e de milho para esses últimos momentos do ano e para começo de 2021, ele precisa vir de fora para não ter falta de produto aí para a indústria de ração seguir produzindo aí frango e suíno e conseguir continuar embarcando na exportação, né? Porque o nosso setor da carne vai bater recorde de exportação também esse ano, né? E no caso da China, a China, até onde a gente está vendo, está se protegendo, né, e está já comprando dos Estados Unidos para esse período que seria fornecido pelo Brasil. Isso pode ter impacto nos preços lá na frente, Vlamir? O fato da China deixar de comprar alguns milhões de toneladas aí do Brasil em detrimento dos Estados Unidos, em função desse atraso? Olha, Alex, em função de que nós estamos fechando o ano com estoque zero, os americanos vão estar com estoque zero também, praticamente nessa nova safra deles. A China nada mais, nada menos, ela está comprando mais para ela recuperar estoque que ela não tinha. Ela estava com estoque muito baixo. Então, quando tiver a safra brasileira, as compras da China não vão ser muito diferentes do que foram agora. Né? Porque a demanda na China em 2021 provavelmente vai ser maior que 2020. A demanda da China em 2022 vai ser maior que 2021, porque eles estão recuperando todo o plantel de suínos dele, estão aumentando a produção de frangos e ovos. Então, eles estão numa escalada crescente de demanda, Alex, e isso requer mais matéria-prima. E eles estão tendo problemas na safra de milho e soja desse ano, que eles têm perdas. Então, não vai mudar muito as compras, não. Só que eles vão atrasar um pouco mais as compras que eles poderiam estar puxando a soja brasileira já em fevereiro e vão ter que começar a puxar ela em março, abril em diante, porque a nossa safra está com atraso, né? Então, não muda, não. Talvez mude alguma coisa de logística interna aqui, porque concentrando posições para embarcar em março e abril, vai ter pressão maior no frete, os portos podem ter prêmios um pouco pressionados na hora para baixo, por dificuldade de colocar os navios aí no porto ao mesmo tempo. Então, mas em princípio, com relação à demanda, não muda não. A demanda da China vai seguir aquecida. Quer dizer, a gente tem um cenário muito favorável para preços. Exceção aí é o comportamento do dólar, né, Vlamir? Se tiver alguma alteração no comportamento do dólar, daí a gente já vê algum problema aí para preço, certo? Exatamente. Com relação ao dólar, esse é o fator mais importante, né, Alex? Porque as cotações hoje da soja em dólar, elas estão dentro de uma média histórica, não estão altas. Elas estão umas cotações boas, vamos dizer assim. Ela dá margem para trabalhar para o produtor produzir nos Estados Unidos, na Argentina, no Paraguai, em todo que é lugar que produz soja e exporte, os principais produtores exportadores, nesse nível de valor em dólar, ela está dando condição para tocar as lavouras. O Brasil está tendo uma vantagem sobre os demais, porque a nossa desvalorização cambial, ela está dando margens maiores. Então, o dólar hoje acima de 5,60, 5,50 e pouco, 5,60, ele está dando um fôlego mais positivo. Se o dólar vier abaixo de 5, automaticamente tudo isso se estrangula, né? Daí o Porto não vai pagar 140, ele vai pagar 125, 130 no máximo. E aí, para
o produtor lá no interior não vai ser mais os 120, 130 que pode pagar hoje, vai pagar 110, 115. Esses os números que é a realidade de 2021. Por enquanto é isso que mostra as cotações futuras, Alex, mesmo com o dólar aí nesse patamar. Muito bem. Então, dá para bater o martelo que o cenário ainda é positivo, né, Vlamir? Para preços, principalmente. Não, ele não só ainda, como vai ser. Ele não tem muito como mudar, ele vai ser positivo. Então, mesmo que o câmbio recue, as cotações vão ser favoráveis para o produtor. E como já hoje está andando perto de quase 50% da safra negociada, o produtor já se protegeu aí para os principais insumos, os custos. Então, ele não vai ter aquela necessidade de correr vender na boca da colheita, então não vai ter aquela correria, então ele vai ter fôlego. Além de tudo, que nem eu comentei no início, ó, tem grande chance dos Estados Unidos aí ter um estoque muito baixo e os Estados Unidos passar a ser importador aí a partir de maio do ano que vem. Então, nós, como passamos a ser importadores agora, eles podem ser os importadores em maio. Ou seja, os dois maiores no mundo como exportadores passam a ser importadores na entre-safra. E aí, se os americanos vierem para importar produto aí a partir de maio do ano que vem, porque a safra deles vai chegar lá em outubro, novembro do ano que vem, né, a nova safra. E eles estão com um quadro bastante ajustado. Aí o mercado, em plena safra brasileira, vai estar positivo, né? Isso é um fator positivo para prêmios também lá no meio do ano que vem. Pois é, então, enfim. Tem muita notícia pela frente ainda, Alex. Mas são notícias boas, né? Exatamente, exatamente. Só precisa da confirmação dessas notícias, né, Vlamir, para o mercado ir se estabelecendo e se consolidando, né? Se consolidando em patamares históricos maiores, né? Patamares históricos. Patamares históricos. A média geral certamente vai ser melhor. E você falou dos 11 dólares lá em Chicago. É rápido isso, na sua opinião? Olha, Alex, que nem eu citei, hoje, numa semana para frente, se não regularizar chuvas nos próximos 7 a 10 dias, esse prazo que ele vai bater esses 10 dólares, esses 11 aí, nas posições curtas, né? E o que você chama de regularizar as chuvas? Aparentemente, os mapas já estão mostrando a volta das chuvas, ainda de forma irregular até agora, mas com perspectiva de melhora daqui para frente. Mas o mercado está focando o que, basicamente? É mais Argentina e sul do Brasil mesmo? Ou essa chuva generalizada e bem distribuída no centro-oeste pode mudar o cenário, Vlamir? Olha, o centro-oeste está se normalizando. Então, no centro-oeste brasileiro está indo para uma normalidade. Centro-oeste, norte, nordeste está indo para dentro do normal. Uhum. A grande questão agora desses 7 a 10 dias é a parte do sul do Brasil e principalmente a Argentina. Né? Porque sul do Brasil e Argentina colhe quase 100 milhões de toneladas de soja, né? Veja a importância. O Paraná e o Rio Grande do Sul são 40, a Argentina 55. Se você pegar mais o Uruguai, ali um pedacinho do Paraguai, passa de 100 milhões, que estão na zona do clima seco. 100 milhões de toneladas estão... E com laninha, né? Nessa região. Com laninha esse ano ainda, né? Então, é uma região que está com risco do laninha, e é uma região que tem uma safra de 100 milhões de toneladas. Então, é muito importante. Tem peso, claro. Para uma produção mundial de 360 milhões, nós estamos falando quase um terço. Um terço, verdade. Veja a importância, né? Quando a gente diz assim, não, mas o Mato Grosso do Sul e Goiás são muito importantes. Certamente são muito importantes porque produzem mais. O Mato Grosso vai ser umas 35 milhões, aí você pega mais o Mato Grosso do Sul e Goiás juntos, somos 60 milhões de toneladas, praticamente esses três. Mas o Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Uruguai e Argentina somos 100 milhões. Não é brincadeira, não. É muita soja aí para... E essas 100 milhões, elas estão na zona da laninha, né? Então... Exatamente. Muito bem. Vlamir Brandalize, ficou clara a sua mensagem. O produtor brasileiro pode aparentemente ficar tranquilo, exceção do dólar que a gente precisa acompanhar e, obviamente, ter resultado no plantio também, porque não adianta nada ter preço e não ter soja, né? Exatamente. E aí a recomendação nossa nessa hora, agora que está começando o plantio, é o produtor fazer um bom plantio, né, Alex? Porque como nós estamos num ano de clima irregular,
a arrancada inicial da safra é muito importante, plantar certinho, tudo, para não ter riscos, né? Então, essa é a dica. O primeiro ponto do sucesso econômico está num bom plantio. Daí para frente é o resto que vem que é a colheita e as negociações, aí aproveitar alguns momentos que vão dar aí favoráveis, né? Muito bem. Bom, Vlamir, tem pergunta aqui. Deixa eu ver. O Alban de Toledo, no Paraná. Toledo está na seca também. Se não há mais soja e há pouco milho para embarque e tudo indo para fora, se temos complicações climáticas postas, se o câmbio não compensa a importação, enfim, teremos desabastecimento no mercado interno nos próximos meses, seja por falta de produto ou a prateleira do supermercado não absorver mais tarifas altas, há risco de colapso interno, Vlamir? Não tem, Alex, porque a nossa indústria, aí quando a gente fala nos grãos, basicamente é a indústria ração, né? Que daí vai fazer o segmento da proteína, da carne, do ovo, do leite, todo o sistema todo que vem na sequência, né? Nós estamos aí com a indústria ração brasileira na capacidade máxima de produção esse ano, nesse mês também, batendo o recorde de produção de ração. Ele só está tendo essa escassez, essa disparada de preço, porque o setor de ração está na capacidade máxima de produção. Então, se começar a faltar um pouquinho, o setor de ração vai desacelerar um pouco, mas não vai faltar produto no supermercado, não, porque os valores já subiram, o frango subiu, o ovo, o leite, quem vai no supermercado já sabe que o leite praticamente quase dobrou, né, no supermercado. O óleo de soja, o que nós temos agora? É o consumidor, ele está se adequando e não está desperdiçando. Aquele que comprava um frasco de óleo e usava 1 litro praticamente para fritar uma batata frita e daí jogava o óleo fora, agora ele está pensando, será que a vantagem é eu fritar a batata ou cozinhar ela? Então, os consumidores se adaptam e se adequam às condições aí dos valores. Então, não tem problemas não, eu acho que não tem problema de abastecimento, o setor da carne nosso está na produção total, vai ter proteína para atender a demanda no final do ano. Agora as indústrias aí estão na fase de produção das aves de final de ano, aí, que é o peru, os frangos nobres, o setor de suíno também, a exportação segue dentro do ritmo programado, está tudo andando normal, né? A cotação... E esse canal aberto para importação também tranquiliza um pouco mais, esse canal ele tranquiliza mais para o setor já pensar que vai começar 2021 aí sem problema de escassez, né? Então, se não tiver produto aqui nem no Paraguai ou na Argentina, que são os mais próximos para buscar aí o milho, principalmente o milho, né, e a soja aí para alguma coisa, Estados Unidos, porque está na colheita ainda, né? Então tem produto lá e o que a gente vai precisar não são grandes volumes, não. Então, eu acho que não vai ter problema de abastecimento, não, e tranquilamente... E o pico do consumo nós estamos passando, né? Porque o pico se deu nos meses anteriores em cima do auxílio emergencial do próprio governo, né? A liberação dos R$600 aí para 60 e poucos milhões de pessoas no Brasil, ele acabou estimulando o consumo, né? De tudo, né? Então, e agora o auxílio emergencial vem para R$300, ele já vai dar um impacto. A gente já está acompanhando o varejo essa semana, a semana passada. No varejo já está tendo uma demanda um pouco menor aí de boa parte dos produtos, vai dando uma acomodação. Então, escassez e falta de produto não vai ter, não. Legal. Boa, Vlamir. Meu amigo, muito obrigado, viu, pela sua participação mais uma vez com a gente aqui no Notícias Agrícolas. Volte sempre. É isso aí, Alex. Mais aquele convitinho lá para nos acompanhar no Instagram, aí no Brandalize Consult, no Vlamir Brandalize, que nós colocamos tudo que a gente falou aí, a gente tem colocado lá. E informação para ajudar o setor aí a seguir em frente e ganhando sempre, né, Alex? É isso aí, informação diária e de qualidade com Vlamir Brandalize lá nas redes sociais. Acompanhe o Vlamir lá. É isso aí, Alex. Um grande abraço, até a próxima. Valeu, Vlamir. Até. Tá aí, Vlamir Brandalize, da Brandalize Consulting, conversando aqui com a gente no Notícias Agrícolas, fazendo uma grande análise aí do cenário para os preços para soja, principalmente, no Brasil e também no mercado internacional. Vamos aos preços, vamos ver como estão encerrando as negociações nesta quarta-feira lá em Chicago.
Para novembro, 10 dólares e 72 centes por bushel, alta de 8 pontos. Para janeiro, 10,71, alta de 7 pontos mais 75. Para maio, 10,55, alta de 6 pontos mais 25. Para julho, 10 dólares e 55 centes por bushel, alta de 6 pontos. O milho também encerrando positivo, dezembro 4 dólares e 13, 5 de alta, março 4 dólares e 16, 3,5 de alta, maio 4,18, alta de 3 pontos, julho 4,18, alta de 2,5. E para finalizar, o trigo. Dezembro 6,29, queda de 2,25, para março 6,31, queda de 0,75, para maio 6,30, encerrou no 0 a 0, e o julho 6 dólares e 21 centes por bushel, alta de 2,5 pontos. São números de hoje do mercado de grãos lá na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui. Agradeço muito a sua atenção e audiência.